O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no decorrer dessa semana, nós estamos acompanhando as leituras do livro de Samuel e chamados a olhar a realidade de um homem que foi escolhido por Deus, Saul, consagrado rei. Mas depois que o poder, a sede de poder, a ambição, a vaidade se apoderaram da vida desse homem, ele começou a agir não mais segundo a vontade de Deus, mas segundo os impulsos que ele mesmo sentia. E Deus, então, tomou a decisão de deixá-lo. O próprio profeta chega até ele e diz: já não és mais o rei. E consagra Davi. E Davi, consagrado como rei, às escondidas, não publicamente, vai pouco a pouco tomando aquele espaço que era de Saul. E aí então todos os sentimentos negativos vão se acumulando no coração de Saul. E Saul começa a não pensar mais de acordo com os ensinamentos que recebeu de Deus, mas se deixa levar pela ambição, se deixa levar por essa vontade de se perpetuar no poder e vai tramando contra o ungido de Deus, que é Davi. Ao mesmo tempo, o nosso olhar vai até a escolha dos 12 apóstolos. E é interessante que o evangelista Marcos, assim como os outros evangelistas, ao citar o nome de Judas Iscariotes, faz questão de dizer aquele que depois o traiu, ou aquele que traiu Jesus, ou aquele que se tornou o traidor. E a gente se pergunta, mas nosso Senhor, conhecedor de todas as coisas, que conhece o coração, não sabia que Judas o trairia? Qual a razão dele chamar Judas para fazer parte desse grupo de 12 homens que deveriam dar início à igreja, que deveriam compor o novo Israel? Na verdade, Judas teve toda a oportunidade de se transformar, de mudar de atitude,
de descobrir quem é Jesus, de encontrar o caminho que deveria seguir. Mas Judas fez a sua opção. E mais uma vez, aquilo que ofusca a visão de nosso Senhor, a visão de Judas em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, é também a sede de poder, porque Judas alimentava no coração aquela ideia de que nosso Senhor Jesus Cristo faria uma grande revolução política, tomaria o poder, expulsaria os romanos que estavam ocupando aquela região, e ele seria um dos beneficiados. Como ele foi escolhido para estar no meio dos 12, ele seria um daqueles que teria um posto, um lugar de honra dentro dessa nova estrutura que ele acreditava Jesus iria organizar. Judas não se deixou tocar pelos milagres, não se deixou tocar pelas palavras bonitas que ouviu de nosso Senhor Jesus Cristo, não se deixou tocar pelos gestos de misericórdia que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, e continuou até o ponto de cometer aquela covardia de vender o próprio mestre. Ele sai às escondidas, sem que ninguém saiba, claro, ninguém sabia, e vai até aonde estão os inimigos de Jesus, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, e combina com eles como farão para prendê-lo. Ele combina: quando estivermos em tal lugar, quando tiver a situação propícia, eu venho avisá-los. Ele combina tudo isso e depois volta para o convívio de Jesus. E continua normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nosso Senhor Jesus Cristo continua fazendo suas pregações, ele lá perto. Nosso Senhor Jesus Cristo continua fazendo milagres e ele assistindo. Os outros discípulos empolgados por aquela realidade e às vezes preocupado com o que poderia acontecer com o mestre, que já anunciava que passaria por muita tribulação e muito sofrimento, e no entanto Judas estava ali, tentando disfarçar a realidade que ele cometeu. Mas mesmo assim, ele ainda tinha a oportunidade de mudar, de se deixar transformar. Ele estava no convívio de Deus, ele estava próximo de Deus. Só que a obstinação foi maior. E ele continuou firme no seu projeto de entregar o mestre, de vendê-lo. Mais uma vez a questão do dinheiro pelo meio, né? É incrível como o dinheiro, ele realmente tira do ser humano a capacidade de perceber Deus. E cada um deve olhar para essa realidade imaginando-se em situação semelhante. Nós temos uma tendência muito grande a sempre pensar no outro, enquanto que o cristão que conhece nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deve pensar no outro, ele deve pensar primeiramente em si. Aonde é que eu me enquadro em tudo isso? Quais são as minhas atitudes em relação à minha fé, né? E aí Judas chega até o ponto de perseverar, obstinado naquela ideia de vender o mestre, de uma certa forma até se vingar. Por quê? Porque aquilo que ele esperava não estava acontecendo. Ele não estava ainda no lugar que ele queria, ele não tinha alcançado o ponto que ele almejava. E aí ele conclui a sua caminhada na terra, traindo nosso Senhor Jesus Cristo, vendendo-o
E quando ele se dá conta do que fez, já tardiamente, não tem mais nada o que fazer, e no alto do seu desespero, ele se enforca. Queridos irmãos e irmãs, nesse ano em que nós somos chamados a viver o ano da Divina Misericórdia, nós temos que realmente voltar nossa atenção para Jesus Cristo e deixar que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo ecoem no nosso coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Judas Iscariotes foi tão desastrado nas suas atitudes, ele foi tão mesquinho, que diante do erro, ao invés de pedir perdão, reconciliar-se e depois diante dos discípulos arrependido de tudo e se propor a mudar, tal, não. O orgulhoso é assim. O orgulhoso, quando ele se dá conta que errou, ele não quer nem admitir o próprio erro. E aí a atitude dele foi aquela de covardemente tirar a própria vida. A misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs, ela também é direcionada a cada um de nós. Nós somos misericordiosos com os outros, mas temos que ter misericórdia de nós mesmos também. O grande ensinamento que Jesus transmitiu aos 12 apóstolos e que nós recebemos é que ele deseja um mundo diferente. Quando nosso Senhor Jesus Cristo sobe no alto daquela montanha e leva os 12 com ele para transmitir-lhes a missão de fundar o novo Israel, o novo povo de Deus, ele tem um propósito muito grande. Ele quer que o mundo se transforme. Hoje, olhando a realidade que nos cerca, nós vemos mais uma vez o impulso do Espírito Santo em relação à humanidade, para ver se a humanidade acorda, e observamos que uma das pessoas, se não a pessoa mais influente do mundo, não para de falar de misericórdia. Papa Francisco, a todo momento, nos lembra, porque só a misericórdia pode salvar o mundo nesse momento em que nós nos encontramos, de grande confusão, de grande loucura, onde as pessoas não sabem mais o que é certo nem o que é errado, onde há uma grande confusão, onde se troca as realidades verdadeiras pelas falsas, onde as pessoas não seguem mais Jesus Cristo, mas buscam ídolos para seguir. O nosso direcionamento, para nós que acreditamos em Deus, nosso direcionamento é Cristo. É para Ele que nós temos que voltar a nossa atenção. É Ele quem nos salva. Foi Ele quem entregou a sua vida até a última gota de sangue por nós. É Ele que é o centro da minha espiritualidade, do meu viver, de tudo aquilo que eu quero de bom para a minha vida. É Jesus Cristo. Quantas vezes nós olhamos todas as situações que estão ao nosso redor e nos perguntamos, e agora? Para onde ir? Digo, poxa, depois de 2000 anos, a gente não ter compreendido que nós temos que seguir Jesus Cristo, então, realmente é muita cabeça dura. É muita falta de inteligência até. Que nós estamos para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nós temos que seguir. É Jesus Cristo. Quando nós olhamos para um evangelho como esse, pequenino, um pedacinho assim, e a gente vê, mas o que é que esse evangelho tem a me dizer hoje? Tem a dizer que Jesus chama as pessoas para colaborarem com Ele, não porque Ele precise,
Jesus pode evangelizar o mundo todo de uma vez só. E vai ter alguém que não vai escutar, ainda assim. Mas ele se serve da fragilidade humana para poder estar presente no meio do seu povo. E dentre os 12, tem um que não o aceitou. Mas nem por isso a obra deixou de acontecer. E nós estamos há 2000 anos na história da humanidade, levando a mensagem daquele que se apresenta a nós como caminho, verdade e vida. E diz claramente a cada um de nós: ninguém vai ao Pai senão por mim. Estão entendendo? Somente por Jesus Cristo, e aí a gente fala da Porta Santa, porque nesse ano da misericórdia, se tem um símbolo fortíssimo para nós, é essa porta, a porta da misericórdia. Todo aquele que entra pela porta faz uma experiência única. Jesus diz para nós: eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entrar por mim será salvo. E é justamente isso, queridos irmãos e irmãs, que nós queremos fazer. Quantas vezes nós pudermos passarmos pela Porta Santa e testemunharmos nossa fé em Jesus Cristo. Voltar nossa atenção para Ele e fazer dele o centro da nossa vida, o nosso bom pastor, aquele que foi capaz de dar a vida pelas ovelhas, e deu mesmo. Daqui a uns dias nós vamos entrar no período da Quaresma, e nós vamos meditar durante a Quaresma toda a história da salvação, até chegar o ponto em que nós iremos celebrar a Páscoa do Senhor. E no Tríduo Pascal nós iremos meditar sobre os momentos mais cruentos, mais dolorosos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo a vocês, não percamos a sensibilidade. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em favor da humanidade tem que ser lembrado sempre, porque à medida que eu medito sobre os sofrimentos de Cristo, eu compreendo o infinito amor de Deus por nós. Nós temos que meditar. Santo Antônio Maria Zaccaria passava horas e horas diante do crucifixo. Enquanto os outros iam dormir, ele ia para a frente da cruz e ficava olhando e meditando sobre as dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhava para as mãos, olhava para aquela chaga no peito, que já foi feita depois que ele estava morto, mas olhava para os espinhos, e sendo médico, porque Santo Antônio Maria, antes de ser sacerdote, formou-se em medicina, ele certamente imaginava as dores terríveis de nosso Senhor Jesus Cristo, até fazendo, de certa forma, um estudo baseado naquilo também que ele estudou, que foi a medicina. E à medida que ele meditava sobre os sacrifícios de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornava cada vez mais cristão, cada vez mais entendedor da grande misericórdia de Deus por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.